Martin Wolf é o nome do cara. Ele é chefe do departamento, ou foi, de economia do jornal Financial Times. Um jornal de economia liberal, nada de esquerda, nada. E ele sempre falou, ou sempre falou não, uns 10 anos atrás ele soltou uma matéria aí, dizendo que o problema no mundo é a desigualdade social. Ou seja, aquilo que a esquerda fala há um século, né? E daí ele falou o grande bandido da história é o capitalismo rentista, né? O capitalismo rentista que vive de ação, compra ações de uma empresa e vive de renda, né? Investimento zero, né? Força para mandar todo mundo embora, joga o preço lá para cima e tem lucro alto e, ou seja, ajuda e muito, né, o desequilíbrio, a desigualdade social. Um exemplo é a nossa querida Petrobras, né? Quando o governo não quis pagar os dividendos extraordinários, né? Nossa, o mercado caiu de pau. Isso vai afetar o investimento, vai afetar o investimento, o investidor externo. Porque, velho, o investidor externo, rentista, eu quero longe. A gente não precisa desses caras. A gente precisa daquele investidor antigo, né? Das montadoras, né? O BYD, a Toyota e etc., que estão vindo aqui no Brasil montar fábrica, gerar emprego, gerar renda, né? Isso sim a gente precisa, né? E ele falou mais uma coisa interessante, e ele falou que os governos de extrema direita dos países do terceiro mundo, exemplo, o seu Bolsonaro, o Milei, eles falam que o maior problema do país é a criminalidade. Aquela história, bandido bom e bandido morto, tem que matar esses caras. E aí eles matam um monte de negro pobre, né? E não resolvem nada. Ou põe na cadeia e não resolvem nada, porque não esquece de dividir a renda, né? E a desculpa dos governos de extrema-direita, né, dos países do primeiro mundo, como exemplo o seu Trump, eles falam que o maior problema é os imigrantes, que vêm de países pobres, né? Os imigrantes que vêm dos países pobres, que geram criminalidade, geram porra nenhuma. Eles são a mão de obra que o americano não faz, eles fazem aquela coisa que o americano não faz. Só um dado, né? Nos Estados Unidos existem 2 milhões de presos. Tá? Desses 2 milhões de presos, 150 mil são imigrantes, ou seja, 7,5%. Os outros 92,5% são americanos. Então, se o Trump colocar um muro e não deixar entrar mais ninguém, né, não vai mudar nada, porque a grande maioria, né, a grande maioria dos presos, dos criminosos, são americanos. Né? E ele mente, fala isso para o patriotário dele lá a votar nele, né? Para o gado dele lá, o cattle, o gado inglês, é o cattle dele lá votar nele.